Salve galera do Pulo do Gato para Compensados! Nos últimos dias nós provocamos aí uma polêmica sobre ser ou não ser prejudicial ao meio ambiente a produção e a aplicação de compensados na construção civil. Pois bem, eu sou Ediane Salzuki e eu vou te ensinar o Pulo do Gato para Compensados e nós vamos descobrir isso aí juntos. Roda a vinheta e vem comigo! E aí, pessoal, o que você acha? A afirmação dessa imagem, ela é verdadeira ou é balela? Bem, vamos lá. O compensado, ele não é prejudicial ao meio ambiente, nem em sua produção e nem em sua aplicação, desde que seguidos as normas impostas pelos órgãos regulamentadores da fábrica, da indústria, da produção, da aplicação e do manejo da madeira lá na floresta. Vamos lá que eu vou te explicar com mais detalhes cada processo desses. Quando a gente fala em reflorestamento, eu vou contextualizar para vocês a realidade aqui do sul do país, tá? Eu estou aqui em Santa Catarina e nós vamos conversar a respeito do compensado produzido a partir da madeira de pinos e de eucalipto, tá? 100% dessa madeira utilizada para a produção do compensado, 100% dela é proveniente de reflorestamento. E aí talvez você possa me dizer assim, poxa, é reflorestamento. Mas alguém destruiu uma floresta nativa que tinha ali para plantar essa árvore, então? Então isso não é tão não prejudicial ao meio ambiente assim. Pois bem, vamos voltar na história para entender um pouco melhor sobre isso aí. Aqui na nossa região, nós tivemos a Guerra do Contestado. Essa guerra aconteceu a partir do ano de 1912 até o ano de 1916. A ideia era construir uma estrada férrea que ligasse São Paulo até o Rio Grande do Sul. Isso foi encabeçado pelo presidente Hermes da Fonseca, juntamente com o governador dos dois estados, Paraná e Santa Catarina. Para a execução dessa obra, foi contratada uma empresa americana chamada Brazil Railway Company. Até aí tudo bem, porém, o proprietário dessa empresa da construção de estrada de ferro também era proprietário de uma empresa de extração de madeira. O governo determinou a construção dessa estrada férrea e autorizou a desapropriação de 30 quilômetros, gente, 30 quilômetros de faixa dessa estrada férrea. Você consegue mensurar 30 quilômetros de faixa de uma estrada? Quanta madeira, quanta riqueza existia nessa área? E o que aconteceu? O povo que morava nessa região aqui eram poceiros, então a empresa entrou destruindo, derrubando todo mundo, matando pessoas para tirar toda a riqueza de madeiras e exportar. Essa guerra ela durou quase 4 anos, né? É a Guerra do Contestado, e ela matou mais pessoas do que o conflito de Canudos que houve lá na Bahia. Então foi um conflito muito sangrento, a população... o povo que morava aqui na região, que estava defendendo a terra, foi massacrado pelo governo. E talvez você esteja pensando aí, o que isso tem a ver com o compensado que eu uso hoje na minha obra? Isso tem a ver porque talvez você pense que o reflorestamento que está sendo feito hoje foi o próprio dono, o proprietário dessa propriedade, que destruiu a madeira nativa para plantar o pinus para o compensado. Mas não é essa a verdade. Então eu contextualizei isso para você juntamente com a história que ocorreu na nossa região, para que você perceba as margens do que ocorre hoje são consequências de muitas coisas que a gente viveu no passado. A terra que hoje é utilizada para reflorestamento de pinos ou eucalipto foi desmatada, a floresta nativa saiu dali há muito tempo. Então não foi o dono da empresa do compensado, da fábrica do compensado, não foi o colono lá do interior que tem uma área pequena que transforma em plantação de pinos para reflorestamento, que destruiu a floresta nativa, correto? Então, todo o compensado produzido com pinos e eucalipto, 100% dele é oriundo de reflorestamento. É sustentável. A pessoa planta para cortar a árvore, fazer um manejo sustentável, depois planta novamente e assim vai repetindo esse ciclo, sem prejudicar o meio ambiente. Dito isso, nós compreendemos que a madeira que chega na fábrica ela é produzida de reflorestamento, que segue normas e leis vigentes que são inspecionadas regularmente por órgãos regulamentadores. Vamos para a segunda parte. Dentro da fábrica, o proprietário também tem inúmeras responsabilidades quanto à prevenção com o meio ambiente. Existem
órgãos regulamentadores, como por exemplo, aqui em Santa Catarina tem o Fátima, que é um órgão que inspeciona o bom andamento da empresa quanto à prevenção do meio ambiente. Existe, por exemplo, a LAU, que é a licença ambiental de operação, tá? Então, não é só lá quando o cara está constituindo a empresa que ela precisa seguir os parâmetros determinados pelos órgãos regulamentadores. No decorrer do andamento do trabalho da indústria, esses órgãos regulamentadores são bem rígidos quanto à inspeção de como está o tratamento dos efluentes gerados pela indústria. Então, por exemplo, se uma indústria não segue com os parâmetros estabelecidos pelo órgão responsável pelo meio ambiente, ela não consegue, por exemplo, essa licença ambiental de operação. E ela não pode comercializar os produtos que ela produz se ela não tiver em dia com os órgãos do meio ambiente. Essa indústria ela pode ser penalizada e até mesmo fechada até a regularização de o que não está conforme as normas pedem. Existe também, por exemplo, a exigência de laudo para controles da emissão de gases atmosféricos, que são gerados pela caldeira. Então, todas as indústrias de compensado, elas têm uma caldeira que gera vapor, seja para a colagem da chapa, para o cozimento da tora, para a secagem da lâmina, enfim. A indústria ela precisa estar em dia com a emissão dos gases atmosféricos gerados por essa caldeira. Então, caldeiras mais modernas, elas já vêm com um supervisório, que é todo um controle de automação, em que faz a modulação da pressão da fornalha, temperatura de fornalha, velocidade da exaustão, a tiragem. E essas caldeiras, elas são dotadas de um dispositivo também, um dispositivo mecânico chamado de multiciclone, onde através de uma força centrífuga, esse multiciclone puxa para baixo toda a partícula e libera para a atmosfera somente o gás, né, o que está em estado gasoso. Esse laudo, por exemplo, de emissão de gases atmosféricos, é feita uma leitura do carbono que está nas paredes da chaminé da caldeira, tá? Então esse laudo tem uma validade por um determinado período e constantemente a indústria deve se preocupar no bom andamento porque precisa fazer a renovação desse laudo. É importante também salientar que todos esses laudos, tudo isso que a gente está falando, deve ser respaldado por uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, onde um engenheiro responsável está validando aquela informação que está sendo enviada naquele laudo. Esse multiciclone do qual estávamos falando, ele precipita as partículas sólidas do gás. Essas partículas sólidas são as cinzas, né, emitidas pela caldeira, precisam ter um destino correto, que são os aterros ambientais autorizados, já licenciados e autorizados. Então, periodicamente, a indústria destina os resíduos acumulados dentro desse período, ela armazena no local coberto, embalado, coberto, e destina para esse aterro ambiental, qual ela emite um laudo dizendo que a indústria ela está fazendo o destino correto dos resíduos gerados em sua produção. Não somente a cinza deve ter um destino ambientalmente correto, como também outros itens. O EPI, por exemplo, que o funcionário utiliza para a montagem da chapa ou outros, EPIs contaminados com resina, que são as luvas, o avental que ele utiliza, baldes, recipientes de graxa, óleo, combustível, tudo isso a empresa precisa ter um espaço separado, direcionado para separar por categoria os tipos de contaminados para que haja esse destino correto. Então, dentro da indústria existe toda uma regulamentação, uma inspeção, uma auditoria constante dos órgãos fiscalizadores para que seja minimizado ao máximo a questão da poluição ao meio ambiente. Em relação à resina, talvez você tenha dúvida em relação à resina que é utilizada para a confecção do compensado. Vamos falar aqui da resina fenólica, tá? Ela é um composto de fenol-formol, onde é mínima a utilização do formol. Como nós estamos falando aqui do compensado utilizado na construção civil, é pressuposto que se utiliza da resina fenólica WBP. Resina fenólica WBP. WBP significa Water Boil Proof, que é a prova de água fervente. Então é uma resina
mais forte do que a resina MR, por exemplo, aquela chamada cola branca, né? Muitas vezes utilizada aí no madeirite. A resina fenólica, como o nome diz, ela é feita de fenol e ela tem uma pequena parte dela composta por formol. Porém, para uma fábrica fazer exportação para os Estados Unidos, América do Norte, ela precisa ter o certificado CARB, que significa Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia. O que é isso? Lá nos Estados Unidos, eles utilizam muito da madeira que eles exportam para a produção de trailer, confecção de trailers, casas, enfim, eles usam muito isso na construção, não apenas como laje, eles respiram o que a madeira emite. Então a Califórnia foi o estado que tomou a iniciativa de fazer testes no compensado para saber a emissão de formol, porque a gente sabe que o formol faz mal à saúde, né? Então, as empresas que produzem compensado para enviar para os Estados Unidos, que fazem a exportação, elas são exigidas que o compensado delas esteja num nível mínimo, muito próximo de zero, da emissão de formol. Então a resina que é utilizada nesse compensado, tanto para enviar para os Estados Unidos, o compensado fenólico brasileiro, ela tem uma emissão baixíssima de formol. Tá? Então joinha para isso também. Tá? Então não é poluente, não faz mal para o meio ambiente e nem para a saúde humana, tá? Se de repente você compra uma chapa de compensado aí para fazer uma divisória, para fazer um revestimento de trailer, um revestimento de container, para fazer o revestimento de uma parede, você pode ficar despreocupado quanto à emissão do formol, tá legal? Então essa é uma dica. Pede para o seu fornecedor o certificado CARB, tá? É um certificado norte-americano, mas também serve para o Brasil aí como uma comprovação de que não há emissão de formol na chapa. Dito tudo isso que nós falamos, a gente consegue concluir que o compensado ele não é prejudicial ao meio ambiente nem na sua produção, visto a questão do reflorestamento que a gente viu, do tratamento de resíduos e efluentes que a indústria é obrigada a fazer, a dar destinos corretos, e também essa relação aí com o formol, que na sua aplicação ele também não é prejudicial, tá legal? Usa aí forma de plástico, usa outra opção envolvendo plástico, porque a madeira tal vai destruir o meio ambiente. Então assim, preste atenção, porque muitas vezes o plástico pode ser muito mais prejudicial ao meio ambiente na sua produção e reciclagem do que a própria madeira, visto isso que eu ensinei para vocês agora. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, aperta no sininho para receber a notificação e envia para os seus amigos, colegas e conhecidos e vamos fazer uma corrente do bem aí para trazer informação. Valeu!